Tem muitas pessoas que estão vivendo longe, fora do propósito para o qual ela foi criada. Talvez seja você essa pessoa, talvez não. O tema da nossa mensagem de hoje, do nosso bate-papo, é Viva o seu propósito. Antes da gente entrar com mais detalhes nesse tema, eu quero compartilhar com vocês uma história que está lá em 1 Reis. Eu não vou ler porque, na verdade, tudo que a gente vai conversar aqui está no capítulo inteiro de 1 Reis. Então a gente ia levar um bom tempo. Mas eu vou falar para vocês, eu vou explicar essa história e, na medida que a gente vai progredindo, alguns pontos que eu quero compartilhar com você, então a gente vai e olha para o texto e daí a gente confirma na palavra. Existem muitas pessoas, cristãos e não cristãos, que estão vivendo uma vida que não foram chamadas para viver. Você está me entendendo? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. Qual é o seu propósito? Eu estou preparando uma mensagem também. Essa mensagem eu vou conversar lá no meu Instagram, que é só sobre identidade. O que o mundo diz acerca da nossa identidade. Você sabia, olha que interessante, você sabia que às vezes o que você pensa a respeito de si mesmo não tem a ver com a sua identidade? Às vezes até você tem uma compreensão de quem você é que não tem nada a ver de quem de fato você é. Isso é muito interessante. Então, eu vou no meu Instagram, a gente vai conversar, porque eu quero fazer um trabalho um pouco diferente lá. Sobre identidade. Mas aqui, conversando com vocês, hoje a gente vai falar sobre propósito, tá? Sobre propósito, e eu quero que você entenda propósito como também sobre promessas de Deus sobre a sua vida e sonhos, tá? Entenda dessas três maneiras. Ainda que elas não sejam sinônimos, mas a gente vai trabalhar como se fosse a mesma coisa, tá? Porque, na verdade, o que eu vou compartilhar aqui com vocês serve tanto para os propósitos, para que você foi criado, qual é o propósito, seu aqui na Terra, também serve para o chamado de Deus, para as promessas de Deus que foram feitas e que foram liberadas sobre a sua vida, e também serve acerca dos sonhos, principalmente dos sonhos de Deus. Eu quero começar compartilhando para vocês essa história. Davi, o grande rei Davi, ele tinha um reinado de sucesso. Deus estava com ele, sempre Deus esteve com ele, seja nos momentos bons, quanto nos momentos ruins, e Davi se arrependendo, ele tinha sobre a vida dele o cuidado de Deus. Tanto é que Davi foi um camarada que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Só que, como tudo na vida passa, o reinado de Davi também estava passando. E antes que Davi terminasse os seus dias, Deus prometeu a Davi que, através da descendência de Davi, mais especificamente através de Salomão, o seu reinado continuaria e o nome dele seria conhecido por todas as gerações. Então, existia uma promessa sobre a vida de Salomão. A promessa era que Salomão iria assumir o trono depois de Davi. Então existia uma promessa.
existia um propósito pré-estabelecido por Deus para a vida de Salomão. Qual era o propósito? Você ser rei em Israel e Judá e governar todo o povo de Deus. Esse era o propósito de vida que Deus estabeleceu sobre Salomão. Só que o que aconteceu? Quando Davi estava de idade avançada e ele já não tinha mais, eu não queria usar essa palavra, já não tinha mais forças, mas já era o momento de Davi entregar o seu reinado. Já era o momento de Davi descansar. Davi já não tinha... era o momento que Davi precisava passar o seu reinado para alguém. Só que o que acontece? O que acontece? Adonias, um dos filhos de Davi, ele quis se tornar rei no lugar de Davi. Só que a promessa, a palavra, o decreto dado por Deus era que Salomão seria rei. Mas Adonias quis se tornar rei no lugar de Davi. Então Adonias arquitetou tudo para assumir o lugar do pai. Adonias também era filho de Davi. Ele arquitetou tudo para assumir o lugar do pai. E se autodeclarou rei no lugar de Davi. Quando o profeta Natã e a mãe de Salomão soube disso, eles lembraram da promessa de Deus a Davi e do que Davi tinha prometido a eles. Porque Davi também declarou que quem assumiria o trono seria Salomão e não Adonias. Então, tanto Natã quanto Batseba foram atrás de Davi para perguntar: foi você que instituiu Adonias como rei? Olha, Adonias está assumindo o seu trono e se ele de fato assumir, nós seremos dados, nós quem? Batseba, Salomão e até mesmo Natã, né, seria dado como traidores. Então ela pergunta a Davi, ela precisa de uma resposta, eles precisavam de uma resposta de Davi. Então Davi, ele instituiu Salomão como rei. Preparou todo o processo para se tornar rei, desde a entrada em cima da mula, como o banquete, todos os rituais. E já eu quero explicar para você o que é você começar em cima de uma mula e parar em cima de um trono. Já eu quero conversar sobre isso. Então Davi preparou tudo para que Salomão assumisse o seu trono. E quando Salomão assumiu o trono, Salomão assumiu o propósito para qual ele foi criado. Então, quando Salomão assumiu o trono, Adonias temeu. Temeu porque a autoridade que foi dada a Salomão foi uma autoridade que veio do rei, que por consequente tinha vindo de Deus. Então Adonias temeu. Temeu porque Salomão estava vivendo o propósito para o qual ele foi criado. Não sei se você já está pegando. Quando você vive o propósito para o qual você foi criado, os seus inimigos temem. Aquele que quer ocupar o seu lugar teme. O invejoso teme. Por quê? Porque agora você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Então, quando Salomão assumiu o propósito de Deus, o sonho de Deus, o chamado de Deus para a vida dele, Adonias temeu. O interessante é que o final dessa história diz assim, que porque Salomão cumpriu o seu propósito,
o povo se alegrou. Não é com essas palavras, mas eu quero trazer aqui para você de uma forma mais simples e de fácil entendimento. Mas a verdade é que, porque Salomão assumiu o seu propósito, o povo se alegrou. O povo entrou em júbilo. E a palavra vai dizer que tamanha foi a alegria, tamanho foi o júbilo, que a terra tremeu. Por quê? Porque alguém assumiu o propósito que Deus estabeleceu sobre a vida dele. Alguém assumiu o propósito que Deus estabeleceu sobre a vida dele. Então, eu volto a te perguntar, qual é o seu propósito? Qual foi o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida? Qual foi a palavra de Deus liberada sobre a sua vida? Eu sei que existem pessoas que têm palavras de Deus liberadas sobre a vida, mas não estão vivendo o propósito de Deus. Então, qual é o seu propósito? Qual é o sonho de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Eu quero muito que neste momento o Espírito Santo comece a te trazer à tona algumas coisas que têm a ver com o seu propósito. Algumas coisas que fazem parte do plano de Deus para a sua vida. Eclesiastes 3:1 vai dizer que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deixa eu te falar mais uma coisa. Ninguém foi criado por acaso. Talvez você ache que você não tem serventia nenhuma, mas isso é porque muitas vezes o seu pai te chamou de vagabundo ou de vagabunda, pessoas que você ama te falou que você não vale nada, que você não vai dar em nada e você acredita que você é obra do acaso. Às vezes você sofreu rejeição no ventre da mãe. Às vezes o seu nascimento foi um nascimento indesejado pelos seus pais e por isso você acha que você é um acidente, que você está aqui hoje porque algo deu errado e você é fruto de um erro. Não, você é fruto de um acerto e esse acerto é o de Deus. Esse acerto é o de Deus. Você não foi criado por acaso. Ninguém foi criado por acaso.